Colossenses 2,8: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Que Deus nos abençoe. Eu quero então pensar com vocês hoje no tema direita ou esquerda, viva a nossa ignorância política. Irmãos, a Revolução Francesa, que aconteceu entre 1789 e 1799, ela nos deixou de herança esses dois termos, direita e esquerda, quanto a uma ideologia política. Então esses termos, direita e esquerda, vêm da Revolução Francesa. Ser de direita significa se opor, significa ser contra as ideias tidas como progressistas. Ser de direita significa defender princípios morais, religiosos e sociais tradicionais, quer dizer, que já existem. Os de direita não concordam, não aceitam mudar a ordem social e a ordem religiosa que nós temos no nosso país. A direita no Brasil, ela tem uma pauta muito bem definida, que certamente você já ouviu. A pauta da direita é Deus, pátria, família, liberdade de opinião, de expressão, liberdade econômica, a proteção da propriedade privada, a ordem e o progresso contido na nossa bandeira nacional. A direita defende e põe limites no controle do narcotráfico, principalmente das drogas, e também dessas ideologias que tentam destruir a família, a pátria e tantas outras coisas. A direita não concorda com a maneira como o Estado acaba se envolvendo na vida do cidadão. Quanto mais distante o Estado estiver da sua vida, melhor é. Então, a direita defende e põe limites no controle e regulamentação do Estado na vida do cidadão. Quer dizer, o objetivo da direita é ter menos estatais, menos empresas governadas pelo governo e mais nas mãos da sociedade em geral. A direita, ela prioriza os direitos individuais em relação aos direitos coletivos. Por exemplo, a direita, ela não visa o crescimento nem o enchimento dos chamados sindicatos, das ordens sociais que vão tentar colocar controle na vida do cidadão. Como ideologia, nós temos também o outro lado. Ser de esquerda significa defender mais poder e regulamentação do Estado na sua vida. É o Estado que vai determinar como você vai viver e como você vai dirigir sua casa. Eu não sei se você lembra, mas com o advento do governo Fernando Henrique, começou a ser dito no Brasil que você não era mais responsável pela educação dos seus filhos. Seus filhos tinham que ser educados na escola. Na realidade, a direita não defende isso. A direita defende que o seu filho seja educado em casa. Ele vai na escola para aprender português, matemática, inglês, entre outras matérias. Mas a educação, os bons costumes devem ser dados por nós, pais. Se aprende em casa, isso é um princípio bíblico. Ensina a criança no caminho que deve andar. Isso é dever nosso. Adotar políticas públicas que visam mais a igualdade de oportunidades e condições de todos os cidadãos. Mas, com o advento das ideias de Karl Marx, expulso da França em 1845, preste atenção, Karl Marx foi expulso da França em 1845 e foi expulso também da Alemanha em 1848 por ataques ao pensamento da direita, por suas ideias translocadas. Ele é então o líder dos esquerdistas, a mente pensante dos esquerdistas. Os esquerdistas são denominados sociais liberais e progressistas, eles são metidos a ambientalistas, eles são chamados de sociais democratas, socialistas, comunistas e anarquistas, entre outras coisas. Esquerdistas possuem ideias muito bem definidas que visam a verdadeira anarquia social. Vou dar um exemplo para você. No Brasil está se discutindo, tem um pedido do PSOL para que o STF determine e vote a questão da ideologia de gênero. O seu filho, se isso for aprovado, ele não vai, o sexo não vai mais,
O gênero não vai mais ser definido pelo sexo, vai ser definido pela cabeça da criança. Então, isso é loucura. Qual é o objetivo? Destruir a família. Esse é um dos propósitos do Manifesto Comunista. Os comunistas, eles entenderam que se eles não dominarem a ciência, a cultura e a família, e extirpar a religião, tirar a Bíblia da mente do povo, eles não vão conseguir êxito. Então a ideia é essa. Irmãos, um exemplo claro no Brasil é chamada pauta identitária. Você já ouviu falar nisso? A pauta identitária. O que é essa pauta identitária, que é muito clara lá no projeto de governo do PT? É casamento LGBT. Qual é o objetivo de casar homem com homem, mulher com mulher e por aí afora? O objetivo é destruir o modelo de família que nós temos, criado por Deus lá no Éden. Há uma exaltação ao feminismo. O que significa isso? É dar à mulher. Vocês já ouviram falar em empoderamento? O empoderamento feminino. Eu acho interessante que tem algumas pastoras que postam no YouTube mensagens sobre esse assunto, empoderamento feminino, e pegam lá alguns exemplos, né? Miriam é um deles, né? Tem gente que adora pegar o exemplo de Miriam, eles só esquecem como foi que Miriam morreu. Alguém lembra? Como Miriam morreu? Alguém lembra? Leprosa. Por quê? Porque se levantou contra a liderança de Moisés. Então, casamento LGBT, empoderamento feminino, legalização da maconha e das drogas, proteção a bandidos que são vistos como vítimas da sociedade. Irmãos, bandido não é vítima de sociedade, bandido é bandido, tá? E deixa eu colocar uma coisa aqui: bandido não tem alma. Às vezes nós ficamos com história de coitadinho. Quando eles nos pegam, eles atiram na cabeça, eles levam o que você tem, eles agridem, eles chamam palavrão, todas as formas para você, lhe ofendem de todas as formas. Bandido não tem alma. E foi a chamada esquerda que criou no Brasil a tal ideia dos direitos humanos. O problema é que esses direitos humanos só dá direito para bandido, não dá direito para o cidadão. Então, outro ponto da chamada pauta esquerdista é a parada gay, que leva milhares de pessoas drogadas às ruas, fazendo sexo explícito em todos os lugares públicos. Aborto com o assassinato explícito de crianças vivas nas barrigas de suas mães. Ofendem a Deus chamando Jesus de gay e Maria de prostituta. Levam crianças a tocarem um adulto nu, como se a pedofilia fosse algo normal no país. Essa escória do que há de pior na sociedade humana, na humanidade caída, se ofende quando vê um presidente orando e assistindo cultos e missas pelo país. Eles são anarquistas, graças ao diabo. Irmãos, assim como água e óleo não se misturam, não compartilham as suas substâncias entre si, assim o cristianismo e o comunismo não se juntam. Não tem como, não compartilham ideias, princípios, vida moral entre si. Não tem. Infelizmente, muitos cristãos, por ignorância ou por rebeldia, defendem e votam em quem pregam o fim da nossa fé e da esperança que temos em Cristo. Universidades e escolas, com raríssimas exceções, foram convertidas a essa ideologia inimiga. Professores doutrinam jovens e crianças contra tudo aquilo que o cristianismo levou anos, levou séculos para edificar na vida dessas crianças. É tolice pensar, irmãos, que o esquerdismo é apenas uma filosofia inocente ou um modelo econômico promissor. É simplismo crer nisso. O esquerdismo é uma expressão de fé deturpada, pervertida e inimiga da democracia, inimiga de tudo que se chama Deus. O esquerdismo invadiu a igreja travestido de evangelho. Na prática, um evangelho vil, sem Cristo, sem princípios, um evangelho tido como egocêntrico e diabólico. Os discípulos de Marx afirmam que para se ter uma nova sociedade é necessário aniquilar os preceitos divinos. É necessário destruir as colunas desse modelo moralístico judaico-cristão que habita o mundo hoje. Esse modelo defendido e pregado pelos cristãos, eles dizem que está ultrapassado, são incompatíveis em todos os sentidos com o mundo atual. Eu falei para vocês de Ed René, que é um dos líderes evangélicos aí, moderninhos, dos mais lidos. Ele agora está defendendo que a Bíblia seja reescrita e reinterpretada.
que a Bíblia está ultrapassada, que ela não é palavra de Deus, como nós cremos. Ela tem algumas coisas que é, outras coisas não. Então, essas ideologias do socialismo, que se apresentam como uma mensagem salvadora, que vem do esquerdismo, isso é uma cilada para destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo. A mensagem que está por trás desses discursos de esquerda, na realidade, é um discurso de ódio, é direcionada ao capitalismo, à igreja e à sociedade judaico-cristã. Quando John Lennon foi assassinado, vocês lembram? Que um dia, quem é da minha idade aqui sabe que um dia John Lennon foi assassinado, a imprensa, a grande mídia fez de tudo para levar o mundo a uma comoção. Mas vocês sabem por que Mark Chaplin matou o John Lennon? Ele se denominava um cristão renascido, alguém que tinha nascido de novo. Mas por que ele matou o John Lennon? Por sucessivas críticas a Deus e à religião. Qual é a música que mais vocês lembram de John Lennon? Nem Imagine? Aquilo é um culto ao mundo comunista. É um culto ao comunismo, aquela música. O que Marx fez, o que esse rapaz fez, não tem respaldo. Claro que nós não defendemos, eu não apoio que ninguém mate o outro, tire a vida de uma outra pessoa. Ele cometeu um erro, mas ele não suportou ver Lennon cantar. Imagine se não houvesse Deus e religião. Às vezes nós temos o hábito de gostar muito de música internacional. O problema é que nós não sabemos o que está sendo dito lá, não é? Então, imagine um mundo sem Deus e sem religião. Imagine se não houvesse posses. Quer dizer, imagine se não tivesse gente que fosse dono de terra, que não tivesse suas propriedades privadas. Essa é uma bandeira do comunismo. Lennon cantava cultuando o comunismo. O comunismo odeia Deus, a igreja, a propriedade privada e a ordem dos governos. Na música God, em 1970, Lennon afirma não crer em Jesus e na Bíblia, além de dizer que Deus é apenas um conceito da sua mente. Foi você que criou Deus. Deus não existe. Que Deus é algo da imaginação humana. Foi Lennon que em 1966 disse que os Beatles eram mais populares do que Jesus Cristo. Você já ouviu essa frase, né? Foi ele que disse. Tal afirmação ofendeu e irritou profundamente esse rapaz, Thiago, que decidiu calar Lennon de uma vez por todas. Os esquerdistas, irmãos, eles ofendem, eles cospem na nossa cara com o seu discurso de ódio, até que alguém se levante para pôr fim às brigas e calar as expressões ateístas que vêm da esquerda. A esquerda, baseada em Marx, ela criou a luta de classes. Nós não encontramos isso nas escrituras. Você não vê a escritura ensinando que o homem deve ser contra a mulher. Pelo contrário, a Bíblia determina uma hierarquia, e essa hierarquia ela vai trazer ordem e vai trazer paz. Ontem nós estávamos na programação da UAF lá, e nós encontramos um casal, que o homem tinha 94 anos, se não me falha a memória, e tinha uma senhorinha lá, alemã, né, já bem idosa, e ela falou que ela tinha, eu não sei, mais de 60 anos de casada ela tinha. 64 anos. Mônica que fez amizade com ela, a mulher dava para convidar a Mônica para ir jantar com ela. Aos 64 anos de casado, eu perguntei dela qual o segredo. Ela disse: controlar a boca, manter a boca calada. Sabe o que ela disse? O líder é ele. Então, Deus coloca uma hierarquia para ser seguida, para que evite essa luta de classes. Aí vem o socialismo e diz que não, homem e mulher são todos iguais. Então, por serem todos iguais, as mulheres têm que lutar para ter posição de liderança, para ter um salário igual, né? E agora eu lembro daquela sabatina que fizeram com o presidente logo no primeiro mandato, quando perguntaram o que ele achava de salários diferentes entre homem e mulher. Ele disse: quem tem que responder é vocês, porque o William Bonner ganha mais do que vocês, Renato. E ela se ofendeu com aquilo. Então aqueles próprios que bradam para nós, tentando impingir isso na nossa cabeça, eles são os primeiros que praticam. Então criaram a luta dos homens contra as mulheres, os brancos contra os negros. Você não encontra isso nas escrituras. Rico contra pobre, né?
Irmãos, eu tenho de certa forma nojo dessa palavra proletariado, porque tem todo um sentido místico por trás disso, a ideia de criar uma revolução, de criar uma guerra. Então, diante de todos esses problemas, surgiram a necessidade das palavras do que? Preconceito, discriminação, homofobia. Essas palavras surgiram por causa dessa luta de classes. Se nós não tivéssemos essas lutas de classe, nós não teríamos necessidade dessas palavras. E essas palavras são sempre usadas no pejorativo para atacar quem? Os de direita, principalmente os crentes. Palavras que os idiotas úteis da esquerda repetem constantemente. Então, Felipe Neto, que é o mais famoso idiota útil do nosso país hoje, tem um outro, né? Guga Noblar fala tanta bobagem que tira aquela cubana Zoe Martins, que agora ela é brasileira, é naturalizada brasileira, tem dupla nacionalidade, tira a Martins do sério todos os dias na Jovem Pan. Quando eu assisto aqueles programas, quanta bobagem uma pessoa pode falar. Tem um outro, Fábio Piperno, Amanda Klein, é uma piada essa mulher dentro do nosso país. Eliane Catanhede, né? E a mais famosa dupla do Jornal Nacional, o Bonner e a Renata Vasconcelos. Irmãos, todos esses são idiotas úteis de esquerda que pintam na tela da televisão como se fossem formadores de opinião com o objetivo de destruir a sua casa, a sua vida, a sua família. Os discípulos de Marx e Engels lutam para abolir princípios e verdades eternas contidas na palavra de Deus. Esse é um dos propósitos do comunismo. O esquerdismo quer abolir a religião, a moral, os bons costumes na sociedade. Quando o esquerdismo ideológico diz que quer abolir a Bíblia, ele está falando de tirar das nossas mentes verdades eternas, a religião que praticamos, os bons costumes. E aqui a conclusão é: o esquerdismo declarou abertamente uma guerra à Igreja de Cristo, que prega verdades eternas. Sua religiosidade, seus preceitos éticos, morais e espirituais são necessários para que o homem viva em sociedade. Se você acha que nós não corremos perigo, entenda uma coisa: quando a esquerda assume o poder do Estado e de seus recursos financeiros e bélicos, eles não hesitam em levar o conflito com toda certeza para a via do campo do embate, do combate entre o cidadão e aqueles que se levantam, o governo e aqueles que se levantam contra eles, no caso, o cidadão. Uma nação desarmada vira presa fácil nas mãos desses esquerdoides loucos por dinheiro e por poder. Todo governo de esquerda que tem o interesse de escravizar a população, a primeira coisa que eles fazem é tirar a arma das mãos do povo. Vocês lembram? Há alguns anos atrás, você recebia R$150 para entregar a sua arma e a sua arma era destruída, enquanto que os governos continuam se armando cada vez mais, os bandidos continuam cada vez mais armados. Para quem não sabe, eu tenho uma arma em casa. Eu fui, como era obrigado a regulamentar essa arma, eu fui até a Polícia Federal. E eu cheguei lá, apresentei os documentos, a minha arma é registrada, eu tenho porte de arma, e a moça lá olhou e disse assim: o senhor vai ter que pagar uma taxa de tanto, fazer um curso disso, coisa daquilo. E eu olhei, no total daria mais dinheiro do que se eu comprasse uma arma nova. Aí eu olhei para ela e disse assim: eu estou achando que o governo está querendo tirar a minha arma. Ela disse: é isso mesmo. Eu falei: pois olha, eu vou dizer uma coisa para a senhora, eu não vou entregar a minha arma, eu não vou recadastrar a arma está lá em casa. Se a Polícia Federal achar que ela é perigosa, que vai buscá-la em casa, mas eu não me entrego. Ela disse: não, o senhor vai poder ficar com a sua arma, o senhor só não vai poder tirar ela de dentro da sua casa. Eu não posso sair com a arma está lá. Mas qual é o objetivo? Tirar a arma do povo. Por quê? Porque eles vão poder oprimir o povo. Irmãos, as manifestações na Venezuela, o povo estava jogando cocô nos policiais porque não tinha arma. E hoje eles estão lá, escravizados. Então, esse povo tem uma mente muito bem projetada, eles têm ideias muito bem definidas. Uma nação desarmada então vira presa fácil na mão desses loucos. Nos últimos anos, a perseguição a crentes na China ganhou destaque especial na mídia brasileira. Começaram a falar, antes não se falava, mas começou a aparecer como os crentes são perseguidos, como as igrejas são queimadas. No Irã, apareceu recentemente no Jornal da Record,
nos últimos anos, a perseguição aos crentes na China ganhou um destaque tamanho que a revista Portas Abertas trouxe algumas coisas para nós. Acredita-se que 97,2 milhões de cristãos na China. Na China tem 97,2 milhões de crentes lá, de cristãos, né? E que sofrem perseguição e morte do governo, sofrem ataques de políticos e de líderes religiosos não cristãos. A opressão comunista é um instrumento para que o governo mantenha o poder e a harmonia na sociedade, eles dizem isso. Lá não tem religião oficial, o que predomina é aquilo que o presidente Xi Jinping, né, nomezinho invocado, se mantém no poder por meio da força militar. Qualquer pessoa que se levanta contra ele, ele manda matar. Para quem não sabe, ele mandou matar o primo recentemente. Então, todas as vezes que aparece alguém falando sobre isso, e aí é a mensagem da igreja, a igreja vai ter que falar isso, ele manda perseguir. Segundo a revista Portas Abertas, em 2020, 1.147 cristãos foram presos, 1.501 crentes foram atacados na China. O projeto Pérola, que começou em 1881, até hoje entregou mais de 1 milhão de Bíblias aos crentes chineses. Muitas dessas Bíblias foram presas e queimadas, outras são mantidas escondidas para serem usadas pelos crentes. Eles não podem ter Bíblia em casa como nós temos, porque se a polícia chegar lá e der uma batida, eles têm direito de meter o pé na porta e entrar lá na casa de quem quiser. Essas pessoas que têm Bíblia em casa são perseguidas, são presas, algumas delas são mortas. A mesma revista Portas Abertas diz que todos os dias 13 cristãos em todo o mundo são mortos por causa da sua fé. Preste atenção, no mundo, todos os dias 13 crentes são mortos por causa da sua fé. E onde isso acontece? Em países de esquerda. Todos os dias 12 templos e edifícios cristãos são atacados por comunistas em regimes totalitários. Todos os dias 12 cristãos são injustamente acusados, detidos e presos por causa da sua fé em Cristo no mundo. Onde acontece isso? Em países comunistas e socialistas. Todos os dias 5 crentes são sequestrados por causa da fé que pregam. Segundo a mesma revista, existem mais de 50 países socialistas e comunistas no mundo onde o regime é duro contra os crentes, onde os crentes são mais perseguidos e atacados por seguirem ao Senhor Jesus Cristo. Para acabar com essas verdades eternas, para acabar com a religião e para acabar com a família, a moral e os bons costumes, conforme manda o Partido Comunista, o comunismo persegue, prende, tortura e mata desde o primeiro momento em que chega ao poder. Assim foi e assim será para sempre. Irmãos, que Deus tenha misericórdia da igreja no Brasil e não permita que venhamos a cair nas mãos desse terrível inimigo que é a esquerda. Como crentes, nós não podemos cair nas suas vãs filosofias, porque como crentes nós não podemos esperar nada de melhor que vem do esquerdismo. Quando o apóstolo Paulo diz que nós não devemos nos deixar levar por vãs filosofias, ele não está falando de uma matéria acadêmica que busca a verdade, não. Paulo está falando de algo muito mais sério. Paulo está falando de um estilo de vida que tenta, sobretudo, tirar Deus da vida humana. Então, as vãs filosofias que vinham lá da Grécia tentavam de todas as formas fazer com que o homem pensasse sobre a sua vida sem Deus, como se ele próprio se endeusasse, seus pensamentos prevalecessem, as suas ideias é que tomassem conta. Esse povo a qual Paulo está chamando a atenção da igreja, eles rejeitavam a divindade do Senhor Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo acaba lembrando esses irmãos: nele, em Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Por quê? Porque eles estavam negando que Jesus era Deus. Irmãos, e não é só negar a ideia de que, olha, Jesus não é Deus. Se fosse, parava por aí, tudo bem, mas não, Jesus não é Deus. Você não precisa seguir, você está perdendo o seu tempo. Entrem nas redes sociais e vocês veem o quanto as igrejas são atacadas, as pessoas são chamadas de idiotas, de imbecis por estarem dentro de um templo. E
principalmente aqueles que são fiéis nas suas contribuições, nos seus dízimos e nas suas ofertas, são constantemente atacados. Até pseudos pastores fazem esses ataques. Então, por quê? Porque a igreja está sendo atacada por essas ideias esquerdistas. Paulo diz: cuidado para que ninguém vos engane, cuidado para que vocês não sejam levados por palavras bonitas. E eles têm muitas palavras bonitas que acabam enganando o povo. E quando Paulo diz: olha, em Cristo habita toda a plenitude divina, ele está chamando uma atenção para a vida da igreja, no sentido de que nós fizemos uma profissão de fé, nós somos verdadeiramente crentes, estamos seguindo a Jesus Cristo. Agora, observem quantas frases de efeito tem no nosso meio para nós pensarmos: estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto mais. Quer dizer, é uma decisão sem volta. E quando nós estamos seguindo a Cristo e não vamos voltar atrás, isso significa que, se formos perseguidos, nós vamos ser mortos. Se tivermos um regime de esquerda aqui, nós vamos ser atacados, vamos ser presos, porque nós não voltamos. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o que? O meu tesouro até o dia o que? Final. Não importa o que eu vou passar aqui. Não pensem, irmãos, que nós vamos viver vida boa com um regime socialista. Quando o Senhor Jesus Cristo é assunto aos céus e que os apóstolos começaram a pregar, eles foram presos logo de imediato, porque estavam pregando a Jesus Cristo. E Pedro e João foram levados diante das autoridades. Eles disseram: vocês sabem que é melhor obedecer a Deus do que os homens. E eles foram jogados na prisão. 1 Pedro capítulo 5 chama a atenção da igreja: aqueles que vieram antes de vocês sofreram e foram perseguidos. O Senhor Jesus Cristo sofreu, foi perseguido, foi morto, vocês também vão ser. O apóstolo Paulo vai dizer para nós: se nós tivermos de sermos perseguidos, é melhor que seja por falarmos e pregarmos a verdade, não por vivermos debaixo da mentira. Jesus, falando para os seus discípulos em Mateus capítulo 10: não temam aqueles que matam apenas o corpo, mas não podem fazer nada com a alma. Temam aquele que é Deus, que pode matar o corpo e jogar a alma no inferno. Jesus Cristo, quando ele disse que no mundo nós teríamos aflições, não era só a questão da gasolina cara, da comida cara, das dificuldades sociais que nós temos, mas era esse tipo de perseguição que viria sobre a igreja. Em Mateus 24, quando ele vai falar dos últimos dias, ele diz: olha, aqueles que estiverem no monte não voltem em casa para buscar capa, vai ser dia difícil, dia de perseguição. Quem tenta enganar você dizendo que a igreja não vai passar pela grande tribulação, está de brincadeira. A igreja sempre foi perseguida, a igreja sempre viveu sob tribulação, a igreja sempre viveu lutando contra essas coisas que tentam calar o testemunho do povo de Deus. Então, se você entrou, se um dia você fez uma decisão, você abriu a sua boca, se você diz que é crente, pense que ser crente tem uma responsabilidade muito grande. Não ser cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, não se deixar enganar por qualquer filosofia, seguir a Cristo verdadeiramente, olhar para Ele como autor e consumador da fé, sem se importar com o que está à volta. Não importa o que nós vamos sofrer, o que vamos ter que passar. É importante e é necessário que o dispenseiro seja encontrado fiel, e que assim nos faça o Senhor, quando Ele voltar, Ele nos encontre fiel. Deus nos abençoe.